pessoal, mais uma edição do nosso canal Conexão SP300. Já quero convidar você aí para curtir, compartilhar, se inscreve no nosso canal, clica no sininho lá porque toda semana sai conteúdo novo e aí você vai ficar sabendo que vai chegar aí no seu aparelho telefônico. E hoje eu estou aqui, com a presença do meu amigo Eduardo Cardoso, Tenente Cardoso do Corpo de Bombeiros aqui da nossa cidade de Araçatuba, uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar por muitos anos. Nós temos aí uma amizade muito bacana. Cardoso, obrigado pela presença, obrigado por aceitar o nosso convite. E aí, já falo para você que está nos acompanhando, segura aí na poltrona, porque aqui tem muita história bacana, muito conteúdo legal para você. Boa noite, Nelson, boa noite a todos. É um prazer de estar aqui, no momento que você abre esse leque, essa oportunidade para nós falarmos um pouquinho da nossa história, daquilo que nós passamos juntos. É um prazer compartilhar com todos vocês. Bacana. Cardoso, que bom, eu fiquei feliz quando você aceitou o convite, porque há tempos eu tenho tentado trazer alguns colegas lá do Bombeiro, principalmente os que já vieram aqui, o Ferrante, veio aqui o Major Pandini, veio o Cerqueira, veio o Correia. Hoje está vindo você, eu quero trazer o Bueno, quero trazer o Figueiredo, já falei, mandei mensagem para o Edmundo também, trazer esse pessoal aí, chamei o Dimas, pessoal que está já na inatividade, para não ter nenhum dissabor aí para quem está na carreira, para vir aqui bater esse papo com a gente. E é bom que você abre a porta para essa safra desses nomes aqui que eu falei, porque os caras estão um pouco acanhados e vê que aqui é um bate-papo tranquilo e gostoso. Eu queria que você falasse para o pessoal aí, da onde veio essa questão, esse interesse pela carreira militar, em que ano que você entrou, as unidades que você serviu? Bem, isso daqui começa do período lá da infância, meus parentes, por parte do meu pai, eram militares lá no Rio de Janeiro. Em um determinado período, meu pai comentava conosco que tinha um primo que trabalhava na Polícia Militar do Mato Grosso do Norte e veio a calhar. Por volta eu tinha uns 6, 7 anos, e eu o conheci, e eu pedia por todo momento que ele falasse para mim como era a polícia, o que fazia, e principalmente o uniforme. E ele chegou em mim, me chamou e apresentou para mim o uniforme dele, e isso me encantou muito. Com o passar dos anos, com o crescimento, eu sou da cidade de Mirandópolis, a minha família estava voltada também, tinha meu primo, meu irmão mais velho, o Edson. Eles estavam na Polícia Mirim, lá em Mirandópolis. E isso foi passando o comando da Polícia Mirim, do meu primo para o meu irmão e depois do meu irmão para mim. E eu frequentei a Polícia Mirim até o último período, que seria por volta de 15 anos. E depois eu tinha o desejo de ir para o Exército. O sonho do Exército era algo muito grande. E no ano anterior ao meu tempo de alistamento, lá em Mirandópolis, todos os meus colegas foram servir lá em Lins, no batalhão de Lins. E eu fiquei numa expectativa muito grande. E quando chegou meu período de alistamento, eu cheguei lá e fui fazer o alistamento. E por surpresa, quem estava fazendo o alistamento era o Paulinho. Ele falou para mim assim: infelizmente você não vai. Isso foi para mim praticamente tirar o chão para mim. Eu falei: como eu posso fazer? Eu posso ir para Lins novamente? Não, porque você já está aqui. Para onde eu posso ir? Mato Grosso do Sul. E é um fato curioso, Você, família carente, Nós morávamos na cidade assim, mas meu pai trabalhava com salão de corte de cabelo, minha mãe trabalhava na lavoura, não tinha recurso. Eu tive que fazer o quê? Fui lá, carpi um quintal, peguei esse recurso e peguei o trem e fui para Campo Grande para fazer o alistamento lá. Transferência do alistamento, cheguei na rodoviária, fiz a transferência e eles falaram: daqui 1 mês você retorna. Depois de 1 mês eu regressei. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, fui dispensado também.
Eita. Aí regresso para Mirandópolis, desanimado, aí meus pais falam assim: bom, você não quer ir para Bauru? A sua irmã mora lá e ela está precisando da tua ajuda e vocês verificam a possibilidade de fazer alguma coisa por lá. Eu falei, tudo bem. Quando eu chego em Bauru, comecei a estudar e uma semana lá na escola, eu olho para assim no horário de intervalo, uma das colegas de classe chega para a professora e fala assim: professora, daqui uns dias a senhora vai me ver desse jeito, prestando continência, porque eu vou entrar na polícia militar. Aí eu parei e perguntei a ela: vai abrir concurso? Sim, vai abrir concurso. É feminino só? Não, é masculino. Falei, então talvez dê para eu prestar. Porque meu irmão já havia prestado lá em Mirandópolis, já estava na carreira lá em Andradina. Eu pedi as informações. Nesse meio tempo eu estava morando com o namorado da minha irmã, na casa dos pais dele, né? Pedi para que ele me levasse no batalhão lá de Bauru. E quando nós chegamos lá, aí eu falei, como eu faço para fazer a inscrição? Que não sabia nada, né? Aí eles comentaram, me orientaram, aí eu fui fazer a inscrição, tudo. Aí comecei a fazer a aferição. E depois desse momento eles falaram assim: olha, tal dia você terá que retornar, que você terá as provas. Aí, tudo bem. Passados uns dias, eu estudava também lá em Bauru, trabalhava, e o horário para estudar, para prestar o concurso, eu fazia no período da madrugada, né? Por volta de umas 11 horas até 3 horas da manhã, eu ficava estudando para o concurso. Passado o tempo, aí teve os dias da prova, fui lá no Liceu Noroeste, tinha 250 vagas para a região de Bauru, e em 87, quando foram essas vagas, no estado de São Paulo inteirinho abriu muitas vagas, porque estava escassez dentro do estado, em torno de mais de 15 mil vagas, né? E a Polícia Militar, ela abriu o leque tanto para a polícia no sexo masculino e feminino. E eu fui para prestar a prova, e quando chego para prestar a prova, entrei na sala de aula, um fato curioso, e na Polícia Militar tem alguma coisa que chama a atenção da gente, né? O sargento, quando colocou todos em sala, fizemos as provas, aí nós saímos para o almoço, regressamos, eles começaram a falar assim: olha, aqueles que eu vou chamar aqui por nome, vocês, por favor, venham no corredor. Aí começou a chamar os nomes, né? De 45 que nós estávamos em sala, ficou em torno de 10. E eles conversaram ali fora. Eu falei, pelo jeito, perdi, né? Não passei. Aí, para surpresa, ele entrou em sala de aula e falou assim: ó, parabéns, vocês passaram. Vão para a próxima etapa. Aí vieram uma outra turma. Nós fomos fazer a segunda etapa e quando fizemos a segunda etapa, aí aguarda até o final da tarde para o resultado. Aí chama todos em sala de aula. Chamou em sala de aula, os nomes que eu for chamando, saia da sala. Aí me chamaram para fora da sala. Eu falei, então eu reprovei. E quando nós ficamos assim, fora da sala, ele falou assim: ó, parabéns, vocês passaram. Tal dia vocês irão para o batalhão para fazer as outras etapas, né? E quando eu parei assim, eu não acreditava, porque o sonho de entrar na corporação era muito grande. E vinha todas as lembranças dos familiares, vinha a lembrança daquilo que a gente não tinha oportunidade, né? Trabalhando em roça, trabalhando em serventia de pedreiro, em toda uma expectativa que estava ali para mudar todo o retrospecto da nossa vida. E quando eu cheguei no quartel para fazer as outras fases, e ficava a fase da entrevista, né? E aí tinha aqueles dizeres: ó, você tem que entrar de tal forma, você tem que falar isso, você não pode gaguejar. E tinha alguma coisa que me chamava a atenção, que todos que estavam ali tinha algum parente que era ali de Bauru, que era indicado. E todo mundo falava: olha, quem tem alguma pessoa assim que é conhecida tem mais chance. Eu falei: se Deus me abriu a porta até aqui, ele não vai fechar. E quando eu fui chamado, e por surpresa, a psicóloga começou a olhar meus documentos, começou a olhar toda a minha prova, perguntou dos meus parentes, dos meus pais, tudo. E ela olhou para mim, sorriu para mim e falou assim: você passou. E para mim foi um alívio tão grande que eu olhava e falava assim: as oportunidades estão se abrindo. Bauru para mim é a porta do sucesso, né?
Aí fui para as outras etapas, e quando a gente tem alguma coisa que é para a gente ir, não tem como, né? Aí fui para o TAF. E o TAF era a coisa que eu mais amava, que eu gostava de correr, sempre corri, desde Mirandópolis eu corria. E quando eu cheguei para fazer o TAF, aí eu tirei a nota máxima no TAF, e aí chamei a atenção do pessoal que estava aplicando o TAF para ir para a Escola de Educação Física. Eu falei, pô, talvez tenha uma oportunidade futuramente, né? E aí fui para a última fase, passamos tudo, e o tempo passou. Passaram 15 dias, não me chamaram. Passaram 20 dias, não me chamaram. E eu passando na rua, e vi um dos colegas que estavam lá, e vi ele com o cabelo raspado. E eu falei assim, você estava comigo no TAF, sim? Que dia que vai começar o curso? Ele, já fui chamado. Já está para começar, iniciar semana que vem. Eu falei, mas eu não fui chamado. Ah, então vai lá. E quando eu cheguei por surpresa, aí me apresentei, eles falaram assim, nós estamos te procurando já faz mais de 2 semanas. Mandamos documento para Mirandópolis, mandamos para vários lugares e não te encontramos. Aqui está o seu enxoval. Caramba. E aí eu comecei a parar, falei assim, rapaz, mas tem alguma coisa diferente, né? E tinha um sargento lá que marcou na minha vida, e esse sargento, tanto no teste que eu estava fazendo, ele falou assim para mim, por que você está nervoso? Eu falei, porque falaram que canhoto não passa. Ele falou, se eu sou canhoto, você também passa. E aí foi que eu peguei confiança. E no momento final, assim, ele falou para mim, você está me devendo um documento. O que? A biografia do seu pulmão. E eu estou indo para São Paulo. Eu posso levar para você, se você tirar agora. Caso contrário, você não vai ser mais chamado. Foi o dia certo, o momento certo, tempo certo que eu cheguei naquele local. Aí eu fiz a biografia, entreguei a ele, aí comecei a escola de formação lá em Bauru. E quando eu comecei, ele era o sargenteante do meu pelotão, né? Então são coisas que vão marcando na sua vida e são coisas interessantes. E ali em Bauru começou todo aquele projeto, aquele sonho que você olha e fala assim, aqui é a cidade da oportunidade. Como eu não tive em Mirandópolis, aqui eu encontrei. Essa é a primeira fase que você vê, né? A polícia militar ali foi marcante, terminamos, passamos por toda a parte da etapa do curso, fomos para o litoral, né? E no litoral nós chegamos, que é na Operação Verão, nós ficamos ali em Guarujá. Nesse período do Guarujá, nós pegamos um período muito bom ali, trabalhei com muitos policiais ali, que eu aprendi muita coisa, né? Também tivemos vários testes ali, de olhar as coisas e entender como ter uma visão da vida plenamente aberta daquilo que você não conhecia. Conhecer várias pessoas, conhecer culturas diferentes, ter entendimentos diferentes daquilo que é a vida, daquilo que é a realidade, porque você sai de uma cidade do interior e vai para uma cidade totalmente diferente e não tinha contato nenhum, começa a abrir o seu leque e começa a abrir as oportunidades. Acabamos esse período e foi uma coisa interessante. Subimos para São Paulo. E uma semana antes, eu estava em Mirandópolis e estava olhando assim na televisão uma cena que chamou muita atenção, não só ali, mas também em todo o estado de São Paulo e no Brasil também. O Carandiru, que estava acontecendo aquela rebelião do 111 no Carandiru, que tiveram vários mortos ali e tudo. E eu fiquei olhando, assistindo aquilo ali, me chamou a atenção, mas tudo bem. E quando nós subimos no litoral, para onde eu fui classificado, Carandiru. Na muralha? Na muralha do Carandiru. E quando nós chegamos, até foi uma coisa curiosa, né? Eu fui pro 16º BPMM, quando nós chegamos lá, o coronel olhou para nós e falou assim, eu não quero ninguém aqui. Vocês estão vendo nesse saguão, essas fotos que estão todas aqui? Eu não quero preencher com a foto de vocês aqui. Pode ir embora. E nós fomos embora. E colocaram nós no caminhão do choque e nós deslocamos. E tinha até um colega, o Garcia, que era de Bauru, né? E nós estávamos assim,
E quando nós chegamos, eu falei, Garcia, você não acredita onde nós estamos chegando. Coloca a cabeça para fora. Na hora que olhou, casa de detenção, Carandiru. E quando abriu aqueles portões, o coração veio abaixo. A semana passada nós estávamos assistindo a rebelião. E agora nós estamos aqui, né? Assumindo o novo posto de quem teve que sumir de lá. Que teve que sumir, que foi uma situação muito trágica, né? E aí o que eles fizeram conosco? Nos passaram todas as informações, como funcionava, o que era a situação do pessoal que estavam trabalhando, tanto as pessoas que estavam ali, os encarcerados, tudo, né? E quando nós chegamos, a curiosidade era para saber o que estava do outro lado do muro, que era a penitenciária. Até então, nós não subimos na muralha. E quando nós subimos na muralha, eu olhei assim, eu falei, não acredito, é uma cidade. 7.200 presos, né? Ali. E você olhava, você falava assim, por um lado, tinha o metrô. Do outro lado, você tinha uma favela. E todos falavam, tomem cuidado, né? E isso foi um determinado tempo da nossa vida, e ali você fica apreensivo, mas você fala assim, é um momento de experiência, de crescimento, né? Passado esse tempo, aí nós tivemos convite para eu ficar tanto lá quanto no Guarujá, para correr para as equipes, tanto da DPM, da Polícia Militar, quanto para a equipe de Guarujá, mas o concurso era regionalizado e eu retorno para Bauru. E regressando para Bauru, eu prestei vestibular aqui em Araçatuba, e eu passei no vestibular aqui para Educação Física, e aí regressei para Mirandópolis, para morar em Mirandópolis. E nesse período que estava em Mirandópolis, eu viajava para cá, para fazer a faculdade, trocava serviço e voltava para Mirandópolis. Naquela época estava a duplicação da Marechal Rondon, então carona era fatídico, né? Zero. E você de Pirajuí para cá gastava em torno de 4, 5 horas de viagem, né? De carona. Mas aí aconteceram alguns fatos interessantes, bem marcantes para mim, né? Até eu comentava com os alunos aqui na escola, que depois eu vou comentar, daquilo que marcou muito. Para conquistar alguma coisa na corporação, naquela época, era muito difícil. Porque era muito fechado. E as dificuldades eram tremendas, né? E para eu viajar, eu tinha que pegar o ônibus, vir de Mirandópolis aqui, com o ônibus da faculdade, vinha com 2 mochilas, uma da faculdade, outra com os equipamentos de trabalho. Depois saía e tinha um senhor que marcou muito na minha vida aqui em Araçatuba, que era o seu Zé, que ele ficava na esquina da rodoviária ali, ele vendia cachorro-quente, e tinha até um advogado que a gente conversava lá, tinha um casal que nós ficávamos conversando, até dar horário para eu pegar o ônibus, para ir para Lins, né? Esse ônibus ia para Ribeirão Preto, e ali aconteceu algo bem interessante na minha vida. Eu parava na rodoviária de Lins, chegava por volta de 1h da manhã, e não tinha lugar para ficar. Eu ficava sentado ali até 6 horas da manhã para pegar o ônibus para ir para Pirajuí. E eu passava noite de frio, calor, chuva, sentado ali. E tinha um senhor, seu Manuel. Esse seu Manuel, na rodoviária, ele separava para mim um copo de leite quente, ele separava jornal, e ele falava assim, meu filho, vem aqui. Aí eu sentava lá, conversava com ele, ele me dava esse copo de leite, me dava o jornal e a chave do banheiro. E ali no banheiro, tinha a parte do mictório e tinha a parte do chuveiro. E eu esticava aquilo ali e deitava ali, para não passar a noite em claro. Isso aí foram vários meses. Até que tinha um colega e falou assim, olha, meu irmão é guarda lá na rodoviária, e ele tem um sofá lá. Você não quer ficar no sofá lá? Uma salinha fechada, mas quando chega ali o chefe dele, você vai ter que sair. O Honda. Aí eu falava, eu não dormia.
Eu ficava lá sentado, deitava e muitas vezes ficava naquela situação apreensiva. Ele chegava, Cardoso, o meu chefe chegou. Aí você tinha que sair. Eu não comentava nada com ninguém, né? Naquela época, a situação financeira é um pouco drástica, né? Fazer faculdade, tudo. E aí, o Dimas. O Dimas é um cara excepcional. Nós fazíamos faculdade juntos e um dia eu comentei na faculdade. E quando eu comentei na faculdade, o Dimas, ele chegou e falou para mim, Cardoso, você não vai ficar mais lá. Eu conversei com o tenente. Eu quero falar para você, Dimas, você é um cara, um parceiro, viu, cara? Eu gosto muito de você. E você é fundamental, até hoje não esqueço essa ajuda que você me deu. Ele conversou com o tenente lá no batalhão. E o batalhão ficava à entrada do 37º, né? Que é do Exército, a companhia da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Tudo ali. Ele falou para mim, conversei com o tenente e o tenente falou para você ir lá. Vai passar a noite lá no Bombeiros para depois você pegar o ônibus. O primeiro dia eu falei, com uma vergonha violenta, mas eu falei, então vamos. Aí eu fui, cara. Quando eu cheguei lá, me apresentei, aí o pessoal que estava de serviço falaram assim, ó, o tenente deixou a sala dele para você, deixou o sofá dele para você dormir e deixou esta comida para você comer. Aí eu olhei e falei assim, eu não estou acreditando, né? Passei praticamente mais de um mês, os finais de semana, na sala desse tenente, tudo. Passado um período, meu comandante ficou sabendo disso. Ele falou, você não vai ficar lá. Se você é do policiamento, você vai ficar na unidade do policiamento, não do bombeiros. Eu falei, tudo bem. Aí eu tive que agradecer. Aí eu fui pra companhia. E quando eu fui pra companhia, tinha alguns policiais que não entendiam, né? E chegavam, horário de levantar, Aí eu não consegui dormir. Aí eu parei e pedi. Falei assim, vamos ver se eu consigo outra coisa. Aí eu consegui um ônibus que ia direto para Campinas. Eu parava na base da Polícia Rodoviária em Pirajuí. Eu ia a pé da base da Polícia Rodoviária até o destacamento policial lá em Pirajuí. Se teria alguma cama, eu ficaria. Se não tivesse, eu ia até a penitenciária a pé. Dava média de 8 quilômetros. Nossa. Isso daí chegava às 3, 4 horas da manhã para começar o serviço no período da manhã. E essa foi, assim, uma parte marcante da minha vida. Você era jovem, não tinha nada na vida praticamente, conquistando, para mim era tudo novidade, né? E eu fazia algo que chamava a atenção, assim, dos outros meninos que trabalhavam, pessoal antigo, que eu era um cara muito economista. O meu dinheiro da corporação, eu investia nos meus estudos, né, que era da faculdade. Tinha um colega lá que ele era de Presidente Alves, e ele tinha uma fábrica de lingerie, né? E eu falei para ele, quanto custa para o pacotinho que você vende de 5 unidades? Vamos supor que custasse hoje R$5, e eu pegava e vendia cada uma por R$5. Então eu comprava uma quantidade, vinha com uma bagagem grande, e nos horários de folga em Mirandópolis eu vendia. Esse dinheiro eu comprava doce de leite da fábrica de leite que tinha lá em Mirandópolis E vendia, né? e vendia na penitenciária para meus colegas. E tinha o dinheiro guardado, né? E esse meio tempo eu fui guardando um capital e eu falei, se por um acaso não der certo eu ficar na corporação, eu tenho um dinheirinho guardado para fazer alguma coisa, montar uma academia que eu estou fazendo faculdade. E nesse tempo, trabalhando lá em Pirajuí, eu conheci o secretário Júlio, né? Soldado, na época, nós dois ali. Conheci Ladeia, conheci vários colegas daqui do policiamento, tudo lá. Na né? penitenciária. Na penitenciária. Nós trabalhávamos todos lá. E aí as caronas começaram a ficar mais fáceis. Porque nós já tínhamos esses colegas, alguns iam de carro, de moto, e tinha alguns que moravam aqui e falavam assim, Cardoso, fica aqui conosco, de madrugada nós iremos. E aí começaram as coisas já mais interagir, o sofrimento já começou a diminuir, né? E nesse período começaram a sair as transferências.
E o sonho era para vir para o Bombeiros. E aí eu tinha solicitado, fiz um documento para vir para o Corpo de Bombeiros. E quando teve essa solicitação, eu também solicitei para vir para o policiamento. E um fato curioso, saiu primeiro para o Corpo de Bombeiros e naquele período, a unidade que comandava aqui a nossa região era Marília. Aí eu cheguei e fui me apresentar em Marília. Quando eu cheguei em Marília, a primeira coisa que eles fizeram, me deram um banho lá no Bombeiros, né? Natural. Aí falaram para mim, você não pode se apresentar mais aqui, porque Araçatuba pertence a Prudente. Aí vai pra Prudente. Aí eu vou para Prudente. Chego em Prudente. Aí não sei se você recorda do Major Zalpa que tinha lá, Sim. né? Aí eu me apresentei, fizeram todos os testes, eu passei em todos os testes. Ele simplesmente parou, olhou para mim e falou para mim assim, eu não te quero aqui. Eu falei, eu não estou entendendo. Você vai ser muito complicado a sua permanência aqui em Prudente, porque você vai me encher as paciências constantemente. Eu falei, como assim? Ele falou, você mora em Mirandópolis. Você estuda em Araçatuba. Eu não tenho vaga em Araçatuba. Só tenho vaga aqui. E você vai ficar no corredor pedindo para você ir embora. E eu não vou te transferir. Antes, eu posso falar para você. Passe no concurso de cabo. Aí você venha para cá. E eu te mando para Araçatuba. Aí eu olhei para ele e falei, daqui é sonho. Ele falou assim, mas não pode ser meu pesadelo. Eu retornei para Pirajuí. E quando eu regresso para Pirajuí, de castigo, na época, né, o tenente falou assim para mim, eu vou cortar suas trocas de serviço e você vai ter apenas 2 trocas. Eu falei assim, eu vou reprovar na faculdade, porque eu preciso da quantidade de presença, senão eu vou reprovar. Aí você vê. O senhor me dá minhas férias? Tirei férias. Nesse meio tempo, sai a transferência para cá, pro policiamento. Eu falei, se não for pro Bombeiros, eu vou pro policiamento mesmo. Retorno, vim para cá, para Araçatuba, consciente, falei, bom, agora vou morar em Araçatuba, sonho, eu com esse físico todo, pensei que ia fazer parte de alguma força tática, coisa e tal, que não sei o que, na hora que eu chego, a primeira coisa que o tenente me fala, nós não temos vaga aqui em Araçatuba, você é solteiro. Eu falei, e agora? Nós vamos te mandar para Barbosa. Puta que pariu. Aí eu falo, como para Barbosa? Se eu estou em linha reta daqui em Pirajuí, é mais fácil eu ir para Pirajuí do que eu ir para Barbosa. Tenente, eu faço faculdade aqui em Araçatuba. Não temos vaga para você. A prioridade para quem é casado. E você não é casado. Você pode viajar. E a briga foi. E luta dali, luta daqui, até que o meu irmão estava trabalhando interno aqui, né? Já tinha sido transferido para cá. Aí meu irmão falou assim, vai lá almoçar que a gente vai conversando e depois a gente se vê. Aí eu fui almoçar, regressei. Aí o tenente olhou para mim e falou assim, você não vai para Barbosa, nós decidimos. Você vai para Piacatu. Eu falei, piorou, onde fica isso? É? Isso, quando eu tinha ido para Prudente, eu regressei de Prudente, eu vi uma plaquinha do trevo ali de Rinópolis, escrito Piacatu. Eu falei, rapaz, como que eu faço para ir para este lugar? Eu falei, tudo bem. Meu irmão, fica tranquilo. Aí o tenente olhou para mim e falou assim, na época era o coronel, ele era tenente, né, o coronel Cis, ele falou assim, você vai ficar 6 meses lá, depois você vem para cá. Eu falei, tudo bem. Aí eu tinha que me apresentar, né? Me apresentei em Birigui e depois enviaram para Piacatu. Aí peguei uma carona com um guincho e esse guincheiro era de Oswaldo Cruz e nós conversando assim. Aí ele chegou, ele falou assim, olha lá. Aí eu olhei, estava na subida, quando você chega em Piacatu tem uma subida, né? Aí começa a ver a cidade, a igreja, a parte mais alta. Ele falou assim, ó, bem-vindo à cidade de Piacatu.
Eu falei, ah, é? Essa daqui é a primeira parte, né? Do outro lado é maior. Ele falou assim, não, só existe isso mesmo. Eu falei, como existe isso? Não, a cidade é pequena. Eu falei, não acredito. Eu morava em Bauru, querendo ficar em Araçatuba, venho pra cá. E chego em Piacatu, cara. E Piacatu foi uma escola, né? Uma escola de responsabilidade, onde tinha, até esse final de semana, eu conversei com ele, um sargento que era lá, hoje é capitão, né? E eu cheguei para ele, me apresentei para ele, Matheus, e ele olhou para mim e falou assim: eu não quero que você seja mais um aqui. Eu quero que você seja um expoente neste lugar. E eu falei, tudo bem, mas eu nunca trabalhei na rua. Trabalhei no trânsito lá no Guarujá, trabalhei na penitenciária, no Carandiru, em Pirajuí, agora estou vindo para cá. Ele falou, se você está a fim de aprender, eu estou a fim de te ensinar. Né? E os dois mais antigos que tinham lá eram o Cunha, né, e o Guarani. O Guarani era aquele que pensa naquele cara, né? O apelido dele era Guarani, ninguém conhecia ele, que era Soldado Silva. Gostava de um futebol violento, mas também gostava de uma festa daquelas. E quando eu estava assim, né, ele falou assim, aprenda com esse e não aprenda com esse, porque com esse você aprende, com esse você desaprende. A visão era esta. Eu falei, eu tenho que aprender aquilo que ele vai me ensinar, então. A primeira missão que ele me deu, você tem que aprender a trabalhar internamente, documentos. Ele falou, você sabe arquivar documentos? Eu falei, nunca vi da minha vida, não tive contato. E ele me mostrou uma sala cheia de documentos para arquivo. Faça isso daí. É a primeira etapa que eu te ensino. E eu fui aprendendo. Então, toda a área administrativa da Polícia Militar, eu aprendi ali. É algo que muitas vezes a gente olha, você fala assim, um destacamento não tem valor algum. Mas você começa como soldado, fazendo sua função de soldado, um patrulhamento, aprende a ser comando, aprende a ser motorista, aprende a administrar, aprende a fazer toda a tramitação de documentações internas. Tudo eu aprendi ali. E naquela época era máquina de escrever ainda. E quando chegou um determinado tempo, ele foi embora, mudaram os comandos, né? E chegou um sargento que marcou também muito na minha vida, que foi o Sargento Lobo. Hoje ele é major, lá em Prudente. E ele chegou em mim e falou assim, você não pode ser mais soldado. Pelo que você conhece aqui, você tem que ser cabo. E eu falei para ele, como? Faz tempo que eu não estudo. Ele falou, não, você vai estudar. E todas as manhãs que eu chegava lá no destacamento, tinha questões de português e matemática para eu resolver. E depois que eu resolvia todas essas questões, eu teria que sair para fazer patrulhamento. E ele falava assim para mim, você tem que se preparar, porque toda a parte interna você já sabe, e agora você vai ter que aprender a comandar. E vai ter que aprender a falar, vai ter que aprender a determinar as coisas. E ele foi me auxiliando, abriu o concurso para cabo, eu prestei e passei. Aí prestava concurso para sargento e não queria passar, com medo de ir para São Paulo. Porque nesse meio tempo, eu conheci a minha esposa, ali em Piacatu. E eu fiquei assim, eu falei, eu não quero sair daqui, porque é uma cidade que me acolheu muito bem ali, né? Todas as pessoas que estavam ali e todos os momentos que eu passava ali eram momentos assim muito aconchegantes. Os colegas muitas vezes chamavam, ia na casa deles, almoçava. Muitas vezes as esposas deles lavavam a roupa, né? Eu ia para minha casa em Mirandópolis para visitar meus pais de vez em quando. Então ali eu passei muito tempo. E aí conheci a minha esposa. Nesse meio tempo de namoro, eu falei, eu não vou prestar concurso para ir embora daqui, não. Aí eu só fazia as inscrições e esse sargento falava para mim, você não vai prestar o concurso? Aí ia lá, fazia, prestava, não passava. Prestava, não passava. Até que chegou um momento, ele falou assim para mim, vem aqui. Fomos na minha casa, ele sentou junto comigo, com a minha esposa e falou assim, seu marido, ele tem que ser sargento.
Ela olhou para mim e falou assim: por que o senhor fala isso? Porque eu estou indo embora. E a oportunidade dele é agora. Aqui está o meu material. Tudo que eu investi para ser sargento, eu te dou. Ele me entregou. E a responsabilidade veio, né? Aí eu estava na companhia em Birigui, regressando, ia entrar de férias, e aí me anunciaram no rádio: estão abertas as inscrições para o concurso de sargento. Eu falei, então agora é o momento. E foi nesse momento que eu peguei e falei, o material, eu falei, eu vou estudar. E comecei a estudar. Estudei praticamente 1 mês e meio. E aí tinha as inscrições, eram 450 vagas, sendo 300 vagas para o policiamento e 150 para bombeiros, né? Não, era 350 policiamento e 100 vagas para bombeiros. Eu peguei e fiz a inscrição para bombeiros. Era o sonho de vir para bombeiros. E aí, prestei e fiquei aguardando. Nesse meio tempo, saiu minha transferência para bombeiros. Aí eu cheguei e falei, e agora, o que eu faço? Eu vim para cá, para bombeiros, me apresentei aqui, depois de 2 anos que tinha feito as inscrições de transferência. E o primeiro cara que me recepcionou aqui no quartel foi lá na telegrafia, né? Lembra da telegrafia, a Sim. parte do telefone? O Justino, Ah, Cabo Justino. Cabo Justino. Ele que me recepcionou, deu as boas-vindas e falou para mim, olha, cuidado, hein? Não fique pensando que você vai abraçar o mundo aqui. Mas isso eu falo para você uma coisa, cara. Uma coisa muito importante. Eu sonhava de vir para cá, no Bombeiros. E eu estava ali realizando um sonho. Vou falar bem fundo. Todas as vezes que eu vinha a Birigui trazer documento na companhia, eu vi os prédios daqui de Araçatuba e eu falava assim, um dia eu vou chegar lá. E quando eu estava aqui no policiamento fazendo algum curso, eu passava na frente do Bombeiros, eu falava, um dia eu vou sentar nesse banquinho vermelho que está aqui à frente. Você recorda, né? Do lado do orelhão. E isso daí encheu meu coração. Por quê? E quando eu comentava lá em Piacatu com o pessoal, eles davam risada de mim. E eu falava para um colega, olha, eu vou sentar lá. E quando eu cheguei para me apresentar, a primeira coisa que eu vi foi o banquinho ao lado do orelhão. E a porta ali era de vidro. E guardava o banquinho dentro dessa sala. Olha só. O que Deus tem reservado para a nossa vida, né? E eu cheguei, me apresentei e falaram para mim, você não vai ficar em Araçatuba, você vai para Penápolis. Na época, o capitão Kerles, ele falou para mim assim, não se preocupe, você vai ficar um tempo lá. Foi tudo bem, mas eu vi o banquinho. Mas eu fui para lá. Morando em Piacatu, viajava, ia para Penápolis, fazer 24/48, prontidão. Comecei a trabalhar em Penápolis como cabo. E aí chega um documento. Ei, você passou no concurso, você vai ter que fazer uma parte apostilada e depois você vai para São Paulo. E nesse período que eu estava ali em Penápolis, eu cheguei e falei assim, bom, para eu ir para o Bombeiros, eu preciso fazer algumas coisas. Eu tenho que aprimorar algumas coisas. A natação, mergulho. Me surge quem? Mariano. Sargento Mariano. Hoje, subtenente Mariano. Regaço. Né? Regaço. Homem de ferro do Corpo de Bombeiros do Brasil. Né? Que ganhou esse título lá na França. E ele chegou para mim e falou assim, menino, vamos correr. Eu falei, vamos então. Ninguém me conhecia, né? Não sabia que eu corria. E eu comecei a correr. Eles falaram assim, poxa, não dá para pegar você não, para correr. E o subtenente que estava lá na época, ele era da escola de formação de bombeiros na época. Ele deu aula para vários oficiais, todos os oficiais daquele período passou nas mãos dele. E ele veio embora para o interior. E depois
ele veio para Penápolis, ele estava lá em Penápolis. E quando ele sabia que eu era formado em educação física, gostava de atividade física, ele falou assim: menino, você vai ter que me ajudar aqui. Aí nós começamos a montar uma estrutura nesse período, e o Mariano falou assim: eu tenho um compromisso contigo, eu vou te ensinar a mergulhar. E nós íamos ali perto da rodoviária, tinha um centro de poliesportivo, e nós chegávamos na piscina, ele falou assim: vem cá que eu vou te ensinar. E eu mergulhava em volta de uns 5 metros, já não conseguia mais. Ele falou: vem cá, você vai aprender a contar azulejo. Eu falei: como assim? Ah, então foi aí que você me ensinou a contar azulejo. Foi aí. Agora você entendeu, né? Entendi. Daquele curso de mergulho Exatamente. que vocês fizeram, né? Foi disso daí. O segredo estava aí. Ele chegou em mim e falou assim: vem cá. Primeiro você conta da parede. Começa a contar. E bateu o dedinho na borda. Bateu o dedinho. E vai descendo até o final. Se você não aguentar, você sobe. Depois você começa. E depois você começa a contar subindo. E depois que você já dominou tanto descendo e subindo, você conta novamente. E depois vai ser embaixo. Isso daí me deu uma confiança muito grande, né? Desenvolvi o mergulho, desenvolvi o deslocamento. Aí tinha o mergulho estático, né? E aí eu fui para a escola de sargentos. Nós fomos, a princípio, para o Cefap. Do Cefap eles falaram: vocês poderão ir direto para o Bombeiros. E na época ainda estava na Vila Lucinda, lá em Santo André. em Santo André. Conheço lá. Conhece, né? Conheço, eu trabalhava no 8º, né? No 8º GB. É. Né? E quando eu chego lá no 8º GB para fazer, né, a escola, encontro um colega que trabalhou aqui comigo muitos anos no policiamento, que estava fazendo especialização, o Tunes. Aí eu não o conheci. Sargento Tunes. Ele faleceu um período, o filho dele também foi meu aluno aqui, e faleceu num acidente vindo de São Paulo, né, do Tunes. Encontro o Tunes lá, e nós começamos a fazer o curso. E ele começou a passar para mim, me orientar, falar das coisas. O Venâncio também estava lá nesse período, né? O sargento Venâncio na época. Uhum. E nós começamos o curso. E aí eu comecei a olhar e falei assim: rapaz, tem alguma coisa boa para tirar daqui. E as vagas eram para São Paulo. As vagas não eram para o interior. E eu falei: mas mesmo assim vamos nos esforçar. E o que foi proposto pelo Bombeiros era que nós fizéssemos o curso já alinhado com as disciplinas do Corpo de Bombeiros, que era o CBS, Especialização de Sargentos dos Bombeiros. E dentro do CBS, nós já estaríamos prontos, aptos para comandar as guarnições. Então não precisaríamos fazer uma outra etapa. O Cefap viu isso daí, e o comando do Cefap determinou para que nós fôssemos recolhidos ao Cefap novamente. Chegamos no Cefap, a determinação era: todos os alunos que estão no Corpo de Bombeiros ficarão aqui no Cefap e terão as disciplinas do policiamento. Mais de 1 mês e meio de curso. Nós olhamos um para o outro e falamos: e agora, o que nós vamos fazer? Aí o coronel do Bombeiros foi lá, conversou com o coronel da DEI, aí ele liberou. Então vocês terão as disciplinas do policiamento lá. E depois a gente verifica. Foram 1 mês e meio que nós perdemos de disciplina. O Cefap já estava adiantado, né? Nisso tinha o sargento Marcos, que era daqui de Araçatuba também, que trabalhou conosco, Meca. Nós estávamos tudo da mesma escola, né? Aí nós começamos do zero novamente, aí já saíram as provas, e nossas provas já saíram com umas notas um pouco inferior do Cefap, para classificação, tudo. Aí fizemos o curso, fizemos os estágios, tudo. Aí terminamos, tranquilo. Aí regressamos. E pensamos assim: bom, para onde nós iremos? Aí voltamos para o Cefap, aí começa a classificação. Para onde nós iríamos? O capitão, que estava na época, chegou para nós e falou assim: olha, vocês têm a opção de trocar. E eu falei assim: como? Se vocês têm a nota inferior de algum colega, vocês poderão trocar com esse colega e depois você pegar sua vaga onde você quer.
E tinha um colega que era de Marília, ele falava assim para mim: ô Cardoso, eu vou pegar a sua vaga. E eu falei: como? Porque saiu vaga pro interior. E eu falei: mas se abrir a vaga pro interior, e eu não tenho como, eu tenho que voltar para casa, né? E nós tínhamos lá na Vila Lucinda, tinha um grupo que era formado lá, que era começo dos... Aqui na Polícia Militar já tinha os PMs de Cristo. E lá eles estavam formando os bombeiros de Cristo. E eu pertencia a esse grupo lá. E esse menino, eu sempre falava com ele, conversava com ele. E aí ele chegou para mim e falou assim para mim: eu vou pegar a tua vaga. E um outro colega de São Paulo falou assim: não, você vai trocar comigo. Eu pego a sua vaga para ir para Prudente e você pega a minha vaga aqui para São Paulo. E eu fiz isso com ele, deu certo. E quando eu cheguei, saindo depois da classificação, esse colega lá de Marília olhou para mim e falou assim: Cardoso, cadê a tua fé, cara? Cadê o teu Deus? Eu falei para testar a tua fé e você foi reprovado na tua fé. Né? Eu falei assim: rapaz do céu, eu jamais ia pegar a tua vaga. E veio isso daí na minha mente. Passado um tempo, nós viemos para ser classificados aqui no interior, para Prudente. E quando eu saí daqui de Penápolis, foi o major na época, o capitão Kerles e o major Amaral. E falaram assim para mim: Cardoso, você retornando de São Paulo, você vem para cá, para Araçatuba. Era a promessa. E eu cheguei todo confiante, imprudente, nós estávamos em 5. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o capitão na época fala para mim, olhou para mim e falou assim: você não vai ficar aqui em Prudente, você não vai ficar em Araçatuba, você vai para Pereira Barreto. Puta que pariu. Eu falei: como, capitão? Eu sou daqui do 14º. O capitão Kerles falou para mim, o coronel Amaral, o major Amaral falou para mim. Não tem que discutir, eu já falei com o coronel que tá aqui. Eu falei: agora, o que eu faço? Eu vou esperar o major. Eu sei quem sabe, esperei o major o dia inteiro. Na hora que chegou no final da tarde, o major chega. Ele estava fazendo inspeção em alguns postos. Ele falou: não, de fato, eu prometi para você, deixa eu ver com o coronel. E chegou pro coronel. O coronel falou assim: não, já bati o martelo. Ele vai para Pereira Barreto. A promessa do policiamento é que eu iria ficar 6 meses em Piacatu. Fiquei 6 anos. Eu falei: tudo de novo. Ele chega para mim e falou: Cardoso, você vai para Pereira Barreto, fica 6 meses e depois eu trago você para Araçatuba. Eu falei: essa história vai repetir novamente na minha vida. Falei: tudo bem. Passado uma semana, uma ordem de serviço: vocês terão que regressar todos para Prudente. Ficamos aqui em Araçatuba, íamos para Prudente, ficamos 1 mês e meio em Prudente. Por quê? Nós não tínhamos habilitação para comandar guarnições, que seria o CBS. E o major Amaral segurou nós lá, e depois ele fala para nós: vocês terão que regressar para São Paulo para fazer o CBS. Puta merda. Algo que era para ser já praticamente automático, nós tivemos que retornar, regressar para São Paulo. Eu falei: talvez seja a oportunidade que eu tenha. Retorno para São Paulo, volto para o 8º GB, fazer o CBS. Passamos esse período lá fazendo CBS e tudo, né? E aí eu falei: bom, agora eu não vou correr atrás de ninguém mais para ver a minha transferência. E o Mariano chegou para mim e falou assim: ô Cardozinho, você tá vindo para cá, hein? Eu falei: não, Mariano, não quero conversa, não quero saber. E tudo que alguém falar para mim, eu vou falar assim: ó, Deus é quem sabe. O Senhor é quem sabe, eu não vou falar mais nada. E quando chegou o momento, cara, aí chegou o dia para me apresentar. Aí falaram para mim: ó, Cardoso, você tá em Araçatuba? Eu falei: estou morando em Araçatuba. É para você se apresentar lá em Araçatuba. Eu cheguei aqui em Araçatuba, estacionei o carro
E aí, isso daí eram umas 7 horas da manhã. E eu vejo um senhor baixinho, nunca tinha visto. Na hora que eu olhei, era um coronel novo que tinha apresentado aqui, no 14º. Ele estava fazendo inspeção aqui em Araçatuba e ele tinha passado a noite aqui em Araçatuba. E eu chego no pátio, me apresento a ele, ele olha para mim e fala assim: você que é o Cardoso? Eu falei: sim, senhor. Vai lá conversar com o Kerles, para onde você quer ir. Eu falei: não acredito. Aí fui lá, conversei com o capitão Kerles, estava tendo na época das Olimpíadas, não sei se você recorda as Olimpíadas que nós tínhamos aqui, né? Sim, interna. As internas. E eu me apresentando, aí o coronel, na época o capitão Kerles, chama lá o subtenente. Aí chamou o subtenente. Aí na hora que o sub chegou, falou assim: Cardozinho, o sub falou pra mim que você tem um compromisso com ele, lá em Penápolis. E quando você terminar lá, você virá pra cá. Eu falei: então eu não vou pra Pereira? Perguntei pra mim, né? Aí ele falou assim: não, você vai pra Penápolis. Eu falei: o senhor que sabe, já aprendi a primeira vez, né? Aí o subflávio falou pra mim: então você vai comigo pra lá, pra nós montarmos a academia. E eu fui pra lá. Aí eu falei: sub, o que o senhor queira que eu faça? Você tem um compromisso, vamos montar, estruturar aqui. Começamos a estruturar tudo, montar. Em um determinado tempo, eu fiquei 3 meses lá, o telefone toca, período da manhã, estava para sair de serviço. Capitão Kerles: Cardoso, você está morando aonde? Em Araçatuba. Tá com a intenção de vir para Araçatuba ainda? Sim, senhor. Apresenta aqui amanhã. Aí eu cheguei aqui em Araçatuba. Quando eu cheguei em Araçatuba, olho para quê? Banquinho vermelho. Me apresentei. Isso depois de quantos anos de carreira já? Isso daí, eu entrei em 87 na corporação. Isso daí, quando eu me apresentei aqui, depois do curso sargento, em 98, né? Quase 11 anos. E quando eu chego, eu olho e ele fala assim para mim: você verifica que você vai trabalhar uma prontidão aí. Eu já estava com várias visões. Falei: agora eu vou sentar nesse banco, e agora vou tirar uma foto nesse banco, tudo, né? E comecei a trilhar a carreira aqui no Bombeiros. Eu falei: bom, agora o sonho está realizado, eu tenho que fazer alguma coisa. Nesse meio tempo, chega um novo comandante, um novo tenente. Estava o capitão Kerles, estava o tenente Kleber, chega quem? Tenente Newton. Esse daí é algo que eu falo pra você, cara. Ele que deu o segundo start na minha vida, né? Uma foi o Lobo, depois foi ele, Newton. Sou muito grato a você, cara. Hoje ele é coronel e a gente sabe da importância que ele tem aqui em Araçatuba, a importância dele dentro do Corpo de Bombeiros, dentro da vida de muitas pessoas, né? E ele chega com um desafio pra mim. Ele fala pra mim assim: você está a fim de aprender a atividade de bombeiros? Eu falei: eu tenho sede. Quer abrir mão dos seus dias de folga? Vai ter comentários negativos, poderão alguns mais antigos, ou se não, alguns recrutas poderão falar de você. Eu falei: não me importo. Eu não tinha oportunidade na minha vida, agora que eu tenho oportunidade, eu vou abraçar. E comecei a trabalhar, comandar prontidão, e ele trouxe para cá de São Paulo algo chamado prontidão padrão. Não sei se você recorda, se pegou na época ou não. Não. Essa prontidão padrão, ela não tinha aqui as bandeiras das prontidões, né? Hasteava as prontidões amarela, verde e amarela, azul, né? E ele instituiu isso daqui, entrar em forma, cada um defender a bandeira. E verificou-se, num período de um mês, como estariam as prontidões, né? E mudou a estrutura do Corpo de Bombeiros aqui, na parte de apresentação do nosso pessoal, das viaturas, equipamentos. E tudo era avaliado. Passado um mês, a avaliação tinha-se pontos. E esses pontos, ali, o que ele fez? Ele começou a classificar as prontidões.
E eu, por ser o sargento mais recruta daqui do SGB, na época, né? Segundo SGB, e eu ganhei. E tinha sargentos mais antigos, o Mioto, experiente, Magnão. né? Magnão, né? E tinha outros sargentos, os caras olharam para mim e falaram assim, não acredito, né? E eu, como recruta, ganhei com a minha equipe, mas eu trabalhei com um trabalho de voluntariados dentro da minha prontidão, e alguns que estavam esquecidos, que estavam pedindo transferência para ir para ambiental, e eu comecei a trabalhar com eles de uma forma diferente, que eu vi algum retrospecto diferentes nos estágios em São Paulo, como o pessoal tratavam, né? Os comandantes tratavam ali os seus comandados e a visão deles, como poderia ter uma equipe. Isso eu agreguei tudo. E eu comecei a mudar a visão. E aí eu fui até repreendido por alguns antigos, porque eu comecei a assumir o resgate. E sargento não assumia resgate aqui. Eu só era o primeiro socorro. E me colocaram no alojamento sargento e me chamaram a atenção. Eu falei, mas eu quero trabalhar, eu tenho vontade, eu tenho sede. Nesse meio tempo, depois de algum tempinho, chega o Venâncio, e o Venâncio com a mesma visão, resgate. Eu falei, agora tem mais um parceiro para nós brigarmos por resgate, que os outros mais antigos não vão pegar no nosso pé. E foi assim, até que um dia, eu cheguei ali no quartel, eu tirei todas as viaturas do pátio, né, recuei do pátio, e fiz uma pista de circuit training, de treinamento. Aí eu chamei a minha prontidão, apresentei a eles o que eram os exercícios e comecei a fazer. Tinha bola de medicine ball, bola de parede, que é bola de basquete, tinha colchonete, tinha escada, tinha corda e várias etapas que nós íamos passando. E eu ia apitando. O capitão Kerry sai da sala e pergunta, ei, o que está acontecendo aí? Aí ele olhou, ô sargento, que é isso daí? Aí eu expliquei para ele o que estava acontecendo. O tenente Newton saiu da sala, olharam tudo. Eu fiquei explicando para o capitão. O tenente Newton sai de lá, passa pelo saguão e vai até o CPI, lá no batalhão. E quando ele chega, depois de uns 10 minutos, com um papel na mão, com uma folha A4, olhou para mim e falou assim, neguinho, assina esse documento aí. Eu falei, nem lê, hein? Assina aí, rapaz. Aí eu assinei o documento. Ele falou, pega esse documento, vai lá no batalhão, que eu já conversei com o coronel, para você dar aula na escola de formação de soldado aqui do batalhão. Aí eu falei, valeu a pena dormir na rodoviária em Lins para fazer essa faculdade. Valeu a pena eu caminhar de madrugada. Ali eu estava recebendo mais um benefício daquele que te olha e valoriza você como profissional. E ali começou um novo ciclo. Dentro do Bombeiros e voltando para o policiamento de novo. Isso foi em 1997. Em 98, 99 eu começo a escola de formação, as primeiras escolas. E comecei a dar aula nas escolas de formação aqui em Araçatuba. Aí o capitão Kerres falou para mim, você vai ficar responsável pelo condicionamento físico do quartel. Por quê? O Buenão, né? Bueno foi meu motorista do R. Gambazão. Bueno é gente fina, cara. Eu gosto muito do Bueno. E eles tinham liberdade, nós tínhamos liberdade com a equipe que nós tínhamos. Era eu, Bueno, Douglas, no UR. Pegamos algumas ocasiões. E quando chegava nas ocorrências, nós terminávamos a ocorrência e nós debatíamos a ocorrência, né? E o Bueno chegava para mim, ô chefe, é o seguinte, ó, e daqui não vira não, hein? O senhor vem com a cabeça lá de São Paulo, coisa e tal, não vira não. Eu falei, mas por que, Bueno? Ó, a gente faz assim, assim, assado. E dá certo. Eu falei, mas isso daqui é o que eu aprendi em São Paulo. Vamos trazer as duas situações, vamos apresentar. Aí apresentava, de fato tá certo. Tá bom, Bueno, tudo bem. Chegava a outra parte. Ô chefe, fala, Bueno. Ó, daqui também não concordo não. Vamos lá, Bueno. Aí tinha vez que ele tava certo. E eu falava, não, tudo bem, eu concordo.
Mas um dia ele chamou a atenção. Nós estávamos na Prestes Maia, íamos atender um acidente. E quando nós estávamos atendendo esse acidente para deslocamento, ele olhou para mim: o que o senhor está olhando? Eu falei: não, rapaz, aquele lá parece que é bandido, aquele cara lá parece que... Ô chefe, o senhor está no Bombeiros, o senhor está na viatura de resgate, o senhor não está mais no policiamento. Aí deu um clique aqui dentro, né? Eu falei: rapaz, é mesmo, eu estou aqui no Bombeiros. E aí eu fui interagindo mais, verificando as atividades de bombeiros na escola de formação, até que chega um dia, o Tenente Kleber falou assim para mim: ô Cardoso, vocês têm alguma atividade? Eu falei: não, senhor, me acompanha numa vistoria, lá no Edifício Vidal. Eu nem sabia o que era vistoria, e quando eu estava fazendo o curso, o CBS, era a parte que eu nunca pensei que eu ia fazer na minha vida e que eu não queria fazer na minha vida. Não tinha afinidade nenhuma. Nada. E os históricos, né, que tinham, da responsabilidade que tinha na parte de análise de projeto, vistorias, tudo isso daí, eu falei: nossa, daí é muito complexa essa área. E eu cheguei com ele e fui fazer a vistoria com ele. Ele falou: você sabe olhar a planta? Eu falei: eu sei. Trabalhar de servente de pedreiro, eu aprendi a olhar. Olhei a planta, ele falou: o que você olha aí? Olha o prédio aqui. Eu olhei todas as coisas do prédio, fui olhando. Você viu alguma coisa diferente que está apresentada aqui? Eu falei: ó, tem alguns detalhes, tem esse detalhe, tem esse, coisa e tal. Aí ele: tudo bem. Na frente do pessoal das guarnições que estava comigo. Regressamos para o quartel, e quando chegou lá no quartel, aí anuncia: Sargento Cardoso, comparecer na sala do Tenente Kleber. Eu falei: ixi, pisei na bola lá. E quando eu chego na sala, ele falou para mim: senta aí. Eu sentei. Você está vendo essa pilha de processo aqui, de projetos? Dessa altura assim, de projeto técnico? Eu falei: sim, senhor. De hoje em diante eles são seus, não é mais meu. Eu falei: como assim? Você vai começar a trabalhar no setor de vistorias. Aí eu parei, olhei para ele. Falei: não entendi. Pega isso daqui, leva para o setor lá e vai conversar com o Edmundo. Aí eu chego no Edmundo. Pensa num cara que você olha para ele e ele fala assim para você: faça. Depois que você fizer, se você fez certo ou errado, nós vamos falar. E se você fizer errado, você vai ter que fazer de novo. Eu falei: como eu vou lidar com esse cara, né? Eu falei: ó, vou trabalhar aqui com o senhor. E daí? Falar desse jeito pra mim. Ah, tudo bem. Aí eu falei assim: mas tem um porém, pra eu trabalhar lá no setor, tenente. Ele falou: o que foi, Cardoso? Eu tenho um propósito de trabalhar no resgate. O senhor me libera às sextas-feiras para eu trabalhar no resgate? É claro, rapaz, você está à vontade. Toda sexta-feira você vem pro resgate. Bem, então tudo bem. Eu comecei a trabalhar no setor. E aí o que acontecia? Não dava tempo. Chegava na sexta-feira, na hora que eu falei assim: eu vou assumir o resgate, o tenente me chamava: Cardoso, tem isso daqui para verificar, tem isso daqui para verificar. Passava o dia, eu não ia pro resgate. Chegou na outra sexta-feira: tenente, eu posso ir pro resgate? Não dá, Cardoso, você tem que ver outra coisa. Na outra sexta-feira, ele me chamou, ele e o tenente Nilton, lá perto do alojamento de subtenentes sargentos lá, né? Você não desconfiou ainda que você está na administração? Esquece resgate. Que agora você vai trabalhar um outro setor. Aí eu parei, avaliei, eu falei assim: rapaz, são as oportunidades. E aí eu olhava pro Edmundo, não sabia nem ligar computador, era do período da máquina de escrever. O Edmundo: ó, pega seu horário aí, não salva nada e manda ver o que você fizer. Depois você só desligar o computador que não vai salvar nada mesmo. E aí, para você ter uma visão, né? O banquinho vermelho estava na minha sala. Mas não dava tempo de sentar. Não dava tempo de sentar. O sonho foi realizado. Dentro daquela sala, o banquinho estava ali. E aí eu olhava com admiração, né, cara? E aí eu fui pegando algumas experiências com o Edmundo, olhando os mais antigos a trabalharem ali, fui pegando confiança na atividade que comecei a desempenhar. E dentro desse contexto
que é o Corpo de Bombeiros em Araçatuba. A proposta na época que o Tenente Newton fez era para que a gente começasse a divulgar o Corpo de Bombeiros na cidade, que nós éramos muito fechados, e nós começamos um trabalho de primeiros socorros. Não sei se você recorda. Sim, PS 40 horas. Isso, o PS 40 horas. E nós começamos a divulgar nas universidades, divulgar em algumas escolas, e também divulgar naquela época, o acidente de trânsito estava muito elevado em Araçatuba. E nesse período, Araçatuba foi tida como a segunda maior cidade violenta de trânsito daquele período, em razão dos acidentes causados através de moto. A ideia foi, vamos pegar os mototaxistas, trazer para cá, nós poderemos passar a visão para eles de primeiros socorros, no PS 40 horas, para a gente começar a orientar todos eles. E assim começamos. E ele falou para mim, você está disposto a abrir mão dos seus finais de semana? Eu falei, não há problema. Nós fazíamos o PS sábado, domingo, depois começamos a fazer à noite, e começamos a interagir, até nós abrirmos espaço na Unesp, laboratório da Unesp, onde o nosso pessoal ia lá para visitar o laboratório de anatomia, tinha contato direto com os doutores lá de anatomia, e começamos a especializar o nosso grupo, né? Na época, o Tenente Newton falou assim, vamos começar agora a tratar com as nossas viaturas, porque nós chegamos em algumas situações, não sei se você recorda, o Galpão Nelore, quando pegou fogo. Sim, eu estava a primeira viatura que chegou. Primeira viatura. E aí teve uma viatura nossa que foi guinchada. Sim. Saiu no jornal naquela época, tudo, né? E ele falou assim, nós temos que mudar esse contexto. Você quer me ajudar? Eu falei, vamos atrás. E aí juntou todos nós ali do Bombeiros, cada um fazendo um papel, cada um buscando uma atividade, desenvolvendo. Aí começamos as palestras, né? E uma das palestras que nós fomos lá na Unesp, na Odonto. Na época, os doutores abriram espaço em uma palestra de parada cardiorrespiratória. Estava eu, o Tenente Newton, e na hora que a gente estava assim, né, nessa palestra, a professora parou, e os alunos estavam assim de segundo ano, e ele passando todo o histórico no quadro, e depois nós fomos à prática. E quando nós fomos à prática, teve um período de intervalo, ela parou e olhou para nós e falou assim, a minha visão quanto ao Corpo de Bombeiros, a vocês, está mudando agora. Porque eu pensei que vocês eram cachaceiros, mulherengos, mas não tinham o profissionalismo que vocês estão demonstrando aqui. E a partir daquele momento, nós olhamos e falamos assim, então nós temos que mudar a nossa história aqui em Araçatuba também. Ela foi algo que acendeu um alerta para nós, né? O profissionalismo nós temos que adotar nesta cidade. E aí começamos a adotar não só o PS 40 horas, mas as palestras que estariam agora ampliando. Tínhamos também algumas equipes que estavam começando a visitar alguns determinados pontos. E o nosso pessoal começou a interagir mais com a comunidade. E aí começaram a vir as novas viaturas para Araçatuba, começaram a vir novos equipamentos, começaram a ter alguma visão diferente daquilo que era o contexto nosso, que nós ainda estávamos pertencendo a Prudente, o 14º. E nesse período de mudança, nós começamos a crescer mais que Prudente. E as nossas Olimpíadas aqui, nós éramos campeões constantemente, né? Exatamente. O Mioto era um cara que treinava a equipe até exaustão, que nós vimos. E o Magno também, o comprometimento que tinha também, todo mundo, cara. E nós vimos o comprometimento de todo o SGB aqui da região de Araçatuba, e nós começamos a engrenar. Até chegar o momento, né, de crescimento de tudo isso. Aí nós falamos assim, já seria tempo de nós crescermos, né? Aí conversando, depois, Newton passou a ser capitão, major, o capitão que passou a ser major, e foram embora. E aqui passa a ser uma unidade. Vem o 20º GB para Araçatuba,
Todos aqueles que nós lutamos foram embora. O Kleber também foi a capitão. Aí depois retorna alguns. E a gente ficou aqui olhando, falando assim, nós éramos uma família, agora nós não conhecemos mais ninguém, nós estamos num terreno estranho, mas na mesma cidade. E nessa mudança, quando nós estávamos aqui, na época era Tenente Melo, ele falou assim para mim: Cardoso, o Newton está lá em São Paulo, no CBI. O Major foi embora para Marília. Kerles, nós teremos que tocar isso daqui. Você consegue ajudar a estruturar a SAT, né? Setor de vistorias? Eu falei, sim, senhor. Então vamos estruturar. O Dimas toca a outra parte e cada um foi tocando. Figueiredo toca outra parte, cada um foi tocando. Venâncio toca outra parte, cada um foi tocando. Né? Tinha o pessoal dos postos mais afastados. E até nós irmos lá para o Jussara. Eu não sei se você sabia que nós não iremos para o Jussara. Sim. Né? Que naquela época o Newton ele conseguiu lá e falou assim, ó, nós teremos um determinado período para nós procurarmos unidade aqui em Araçatuba, algum posto, algum local, e nesse local onde nós poderemos construir a sede do GB. E eu saí procurando os locais. E eu fui, na época, na feira de automóveis. Que aquele terreno, na época, era doado para o Corpo de Bombeiros. Mas depois, por o tempo ter passado e ninguém se movimentou, ali se tornou em área verde. Aí não poderia ser mais doado. Aí nós tínhamos também uma parte que era ali voltado no final da Porangaba, que tem a chaminé. Sim. Tinha o terreno que era da prefeitura. Um parque industrial lá. E naquele parque ali, poderia ser o Bombeiros lá, mas não daria tempo de construção. Nós iríamos perder o tempo, então não daria. Eu tinha feito vistoria na entrada da cidade, onde era ali a Munique. E aquele prédio estava sob júdice. E eu conversei com um colega meu, que era procurador, que era o Vinícius, e ele falou assim, olha, isso daí talvez possa ter uma condição para vir para o Bombeiros. Verifica, faz o levantamento. E quando fizemos o levantamento, o que eles foram? Pagaram a multa e falaram, daqui nós não sairíamos. E ali era um lugar muito, muito bom para o Bombeiros. Fomos para a Saudade, onde era o CEAGESP ali, que era o CEASA, né, CEAGESP. E fomos verificar, e na época, com a antiga gestão, nós procuramos se tinha possibilidade. Não tinha possibilidade porque já tinha passado do governo federal, estava com a Caixa Econômica Federal e tinha que comprar o espaço, toda aquela área. Aí depois esse colega meu, o Vinícius, falou assim, Cardoso, vai lá no CSU. E teve uma situação no Café Filho também, né? Onde era o campo lá. É, porque toda a extensão lá da Saudade descia até a Café Filho. Ah, tá. Ali seria toda aquela extensão daquele terreno. Iria agregar nós, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal e Receita Federal, tudo poderia ir para lá. Que talvez tinha um estudo para que pudesse montar toda a estrutura até a Café Filho. Seria toda aquela área lá. Aí perdemos, aí fomos para lá. Aí já via que tinha uma meia estrutura, já tinha a quadra coberta, tinha a piscina que estava desativada, mas daria condições para a gente reativá-la novamente, e só faltaria o prédio. E o coronel da época, que estava comandando o CBI, ele falou, por que teria que ser lá? Porque teria que ter um raio de 5 quilômetros distante da unidade. E nós tínhamos olhado onde está ali ao lado do Rondon, ali no centro da cidade, tinha ali alguns prédios abandonados, que era do Estado. Nós estávamos vendo os prédios ali, mas não daria porque teria esse raio de distanciamento de 5 quilômetros. E nós perdemos, ali seria uma área muito ampla. Aí nós falamos, bom, pela distância que tem, porque o deslocamento das viaturas, o tempo-resposta que nós teríamos, seria muito legal.
Então, vamos lá para o Jussara. Foi aí que montou o posto de bombeiros lá no Jussara. Aí nos tornamos o 20º GB, né? Praticamente com sede própria, e começamos a atuar, a trabalhar. Aí vem os novos comandos, e eu estava ali na SAT, e aí começa a passar o período, né? Período que a gente começa ali a ter lembranças interessantes de escolas que nós tivemos, as escolas de mergulho, os cursos que nós tivemos ali com o pessoal, muitas vezes de aperfeiçoamento, e eu continuava ainda ministrando aula lá no CPI para o pessoal do policiamento, da parte de condicionamento físico. Fizemos avaliação com o nosso pessoal todo da nossa região inteira para verificar como estava o nosso pessoal. E aí começou o quê? A desencantar o 20º. Nós começamos a ter voz no Estado, comunidade, porque os recursos começaram a vir, começou a estruturar, começamos a ter efetivo, e aí começamos a caminhar, né? E todos esses antigos já começaram a ir embora, aí começava o coração gemer novamente, né? Através de tudo aquilo que eles sonhavam, o Ferrante, todo esse povo, essas estruturas na época, o Garcia, né? Eles viam lá em São Paulo e muitas vezes comentavam, e eu chegava e falava assim, será que um dia nós teremos aqui na unidade tudo isso que esses caras falam, que são mais antigos, que tem mais afinidade em São Paulo, que chega lá em São Paulo? Até esses dias eu estava conversando com o Garcia, ele falava assim, nós tínhamos que fazer determinadas manobras para conseguir algumas coisas em São Paulo, porque nós do interior é difícil, né? E a gente conversava tudo isso e via que a necessidade nossa, e o município carecia muito, e por nós sermos uma região muito grande, estava em crescimento, nós precisávamos de alguma coisa. E muitas vezes eram eles que estavam conseguindo, conquistando. Aí o capitão Nilton volta para Araçatuba, volta para a região, o major volta para cá. Nós vamos tomar a mesma caminhada. Começamos a crescer de novo. Mas chegou o tempo. O capitão vai embora. O major vai embora. E você fica, né? E a gente vai criando uma certa experiência aqui em Araçatuba, e o tempo foi passando, você vai sendo promovido, e aí o tempo seu chega da Polícia Militar. E eu contava com esse tempo, olhava, e eu tive o prazer daquele sonho de criança que eu comentei lá atrás, de tirar 30 anos de Polícia Militar, né? Para servir na instituição 30 anos. E quando chegou esse período, eu falei assim, eu tenho mais tempo por idade, mas tem outros que chegarão. E esses outros terão a história deles para contarem. Eu acho que a minha história eu já escrevi aqui, né? Eu contribuí com aquilo que eu podia, que eu tinha, e quando chega esse período, eu olho para minha família, né? Eu olho para minha esposa, e eu falei para ela, a primeira divisa que eu tive de cabo, ela pertence a você. A divisa de sargento pertencia ao meu filho. Porque quando eu ia fazer os cursos, minha esposa e meu filho ficavam chorando na calçada de casa para eu não ir. E eu falava, eu preciso ir, porque a partir daí nós teremos um futuro para nós contarmos. E o tempo passa. E aí eu olho para os meus filhos, para minha esposa, vem outro filho, eu falo, olha, essa divisinha de 2º sargento é sua. Mais um macarrão aí. Mais um. E foi passando, né? E eu olhava para minha família e eu falava assim, eu não sou nada se vocês não me apoiassem, né? Eu sempre chegava pro meu irmão, vamos prestar concurso, meu irmão, não quero, vou ficar na minha. Eu falei assim, tudo bem, mas eu vou porque eu acho que eu vou ter algum proveito nisso daqui, vou ter algum retorno. E o retorno eu tive muito grande. Eu tive reconhecimento dos meus comandantes, colegas que eu tenho até hoje. Eu tenho orgulho do pessoal da Safra Antiga, daqueles encontros que a gente participa, né? Do pessoal do Bombeiros. Eu tenho recordação do pessoal que se foram, que alguns que conseguiram aposentar, né? Alguns que foram para a reserva, reformaram.
outros que se foram, que a gente até participou de alguns momentos difíceis, que foram marcantes para nós. Mas a vida continua. E assim, ó, aproveitando o gancho, você vê que assim, ó, é uma trajetória tão bacana, tão bonita, e eu queria pedir a sua permissão, que assim, eu quero que você venha novamente, porque o Cardoso, para você que está nos acompanhando, ele veio aqui para a gente falar um pouco de bombeiro e um pouco de um novo desafio que ele está, que é a defesa civil. Porém, nós não teremos tempo hábil para falar desta segunda etapa. E assim, eu queria muito que você me ajudasse a trazer um cara na segunda parte, que é o Newton. Porque quando nós fomos iniciar esse projeto aqui, eu conversei antes de chegar a marcar a data, a inauguração, o primeiro episódio, foi com o Jonathan, que está ali sentado, e com o Newton que eu conversei. E ele me deu várias sugestões, várias dicas também, porém ele ainda estava comandando o bombeiro do estado de São Paulo. E você vê que você tem uma trajetória de carreira marcada pela presença dele, eu também tenho. Então eu queria que ele compartilhasse desse momento com a gente aqui. Eu tenho a maior satisfação. Então eu vou deixar esse desafio para você. Sim. Pra gente marcar o segundo episódio com você. Mas que a gente consiga trazer o Newton também. E aí a gente vai continuar abordando essa parte do bombeiro, mas e aí também eu quero trazer essa parte de defesa civil. Então, assim, não sei se você toparia isso com a gente. Não, tranquilo, porque quando a gente fala de coisas boas, lembranças que te faz crescer, que te motiva, nisso não tem preço. E não tem fim, né? Não tem fim. Não tem fim. Né? Porque as pessoas que marcam nas nossas vidas, nós temos que valorizá-las. E tem muitas pessoas que nos valorizam. E muitas vezes a gente não acha. E a gente muitas vezes olha para as pessoas e pensam que elas não querem o nosso bem, o nosso crescimento. E tem muitas pessoas torcendo para nós. Com certeza. E muitas pessoas torcem e nem falam para você. Nem falam. Mas elas acreditam no seu potencial e elas ficam ali, às vezes, dando dicas e tal, mas elas não querem interferir na sua vida pessoal. Então, a gente tem que estar sempre atento às pessoas que, de fato, te querem bem, querem te jogar para cima, né? A gente tem que ter esse tato aí. Sim. A gente não pode perder o contato com essas pessoas. A gente tem que ver que o tratamento que nos é dispensado por muitas pessoas é de carinho. Igual eu olho para você, né? Eu sei que você cortou cabelo com meu pai há muito tempo. Sim. Né? E todas as vezes que eu converso com você, eu recordo esse período. E recordo o período de bombeiros, então sempre marca, né? E essas marcas são de coisas boas. Eu sempre gosto de relembrar, eu nunca fico pensando nas coisas ruins que nós passamos, que nós tivemos. Não, eu sempre gosto de guardar as coisas boas, lembranças ótimas. Isso que nos motiva a crescer. Tem que olhar sempre pra frente. E quando você fala do Newton pra gente trazê-lo aqui, é um desafio. É um desafio. Mas eu falo assim, o Coronel Newton, para mim, ele é uma pessoa muito importante na minha carreira. Tivemos inúmeras fases, e assim, um cara que sempre me ensinou muita coisa, me motivou para muita coisa. A gente era meio doido, né? Eu, Marco Sérgio, e aí... É o Marco Sérgio. E ele trazia a gente, e ele nos orientava nos riscos que às vezes a gente assumia em determinadas ocorrências. Então eu falo, tem toda uma história, um conteúdo, e ele é um cara que eu sempre falava assim, eu tive o prazer de acompanhar ele em São Paulo, em algumas coisas, e eu via o comando de alto escalão do bombeiro,
o afeto que tinha com ele. E quando eu voltava, eu falava assim, tenente, o senhor vai ser comandando o bombeiro ainda. E ele falava, não quero isso para mim, não. E foi passando as fases até quando a gente teve ele como tenente-coronel comandando a unidade. Eu falava, o senhor tem vida curta aqui, o senhor não vai ficar aqui. E de fato estava certo, e é algo que a gente enxergava, né? Então, assim, é uma admiração muito grande que a gente tem por ele. Eu sei que você tem, eu também tenho, e temos muitos amigos em comum que têm essa admiração pela pessoa dele. Então, assim, vou deixar essa missão para Missão você. difícil. É porque eu tô tentando e não tô conseguindo, né? Não estou conseguindo, e eu tenho que respeitar isso, porque não adianta querer ficar forçando, né? Sim. Mas eu sei que com você também ele tem um tato diferente. Então, e aí a gente vai chegando aqui nesse episódio, no final. Nós não conseguimos abordar as questões de defesa civil. Inclusive eu falei pro seu João, falei, hoje nós vamos falar de defesa civil. Não conseguimos. Falei que ia falar dos seus filhos com você, Sim. que a gente conheceu desde pequenininho e hoje já estão aí ganhando o mundo afora. E aí você me traz aqui a história do azulejo e eu falo assim, nem deu tempo de eu falar, porque eu era um cara que eu tive bastante dificuldade com água. Com água, sim. E aí eu pensei em desistir do curso, você não deixou. Eu tenho o meu eterno canga, que é o Sampaio, que também não deixou. E aí hoje você vem com a história do azulejo, né? E o azulejo, de fato, foi quem me fez... E tá ali o meu filho ali, ó. E quando nós vamos numa piscina que tem azulejo, eu falo pra ele, filho, pega o dedinho aqui e vai contando os azulejos. Você vê a história, né? De fato, o azulejo tem toda essa história, né? E isso nós aprendemos com quem? Com as pessoas que eu falo assim, por isso que esse programa é para os veteranos. Porque quem construiu essa história, você veio com o Mariano. Alguém construiu isso com o Mariano. Passou antes. Então é uma consequência é um legado. E isso que você está falando é algo muito importante, desculpa de cortá-lo. Eu tive os melhores bombeiros do estado de São Paulo ao meu lado, trabalhando. Eu aprendi com eles. Quando eu falo para você Mariano, eu falo de uma lenda. Quando eu falo do Coronel Newton, que é hoje, né? É uma lenda. Quando eu falo de alguém que olha para você e fala assim, eu vou investir em você, alguma coisa de bom você tem. Uhum. E você recebeu isso, eu recebi isso. E nós tivemos pessoas que olharam para nós e falaram assim, você tem valor, né? E quando eu falo isso, não sei se vai dar tempo ou não, teve um período quando eu estava comandando a prontidão, e eu trouxe para a prontidão, que seria a partir das 14 horas, que nós tínhamos sala de aula, né? Sim. E nós tínhamos um manual do Bombeiros. E eu peguei para desinibir o pessoal, e eu falei assim, cada dia de prontidão, cada período nós teremos um da nossa prontidão que vai ministrar aula para nós aqui. E passaram várias pessoas, e o triunfo, recorda do triunfo? Lembro do triunfo. O triunfo, as pessoas olhavam para ele, principalmente os mais recrutas, não davam valor a ele. E eu olhava com admiração. E eu falei, Triunfo, a próxima aula é você que vai ministrar. O Triunfo olhou para mim e falou assim, o senhor não vem falar mais nada para mim, não quero nem conversa com o senhor. Eu falei, Triunfo, você vai ministrar a aula. Acabou, chefe. Aí eu parei por um momento, deixei passar um tempinho, aí eu fui conversar com ele. Eu falei, Triunfo, eu não quero que você pegue manual, eu não quero que você fale difícil. Triunfo, eu não quero que você fique lendo nada. Sabe o que eu quero que você faça? Passe a sua experiência de fogo e mata. É o que você tem. E que ninguém aqui tem. O conhecimento. Foi a melhor aula que nós tivemos dentro da prontidão. E isso me deu um alerta. E por que deu alerta? Porque os melhores homens que nós tínhamos estavam indo embora.
Foi Mariano, foi Triunfo. Foi alguém que sabia nadar muito naquela época. Eu vou recordar o nome dele, que eu estive conversando com ele na nossa festa. Tatu. Né? Nadava muito, ele brincava na água, né? E eu fiquei olhando, e dentro desse contexto eu falei assim, quantos profissionais que esses meninos que estão chegando vão perder, porque eles não querem olhá-los e respeitá-los como profissionais. Vão olhar como a geração antiga, um passado. O Sérgio Preto. O Sérgio Preto nem se fala. Quando eu cheguei aqui, o Sérgio Preto olhava para mim e falava assim, o senhor não vem falar nada de natação porque eu não vou nadar, porque eu não sei. Você sabe da história dele? Qual dele? Que foi em Buritama? Não. O Serjão? Estava o Serjão lá com os sobrinhos dele de São Paulo, lá na praia de Buritama. E estavam todos lá, coisa e tal, e alguém grita, tem gente afogando, tem gente afogando, tem gente afogando. E o sobrinho olhando pro tio dele com o maior orgulho, falou assim, meu tio é o bombeiro. E ele não sabia nada. Ele não sabia nada. E todo mundo olhava para ele, aí o Sérgio disse que não sabia para onde olhar. Aí nesse meio tempo, alguns curiosos que estavam lá pegaram e resgataram a pessoa. E você fala, calma, gato. Calma. E quando o Major Zalpa falou que todos nós teríamos que passar por prova lá em Prudente, ele entrou em desespero. Eu falei, não, se você quiser eu te ensino a nadar, eu sei, eu dou aula de natação, vamos lá que a gente aprende. Aí passou a transição, ele ficou calmo. Se não para aprender a nadar, tu vai pro policiamento. Que é matar o negão. Era muita coisa, né? Mas são lembranças muito boas. Não, estou falando, nós vamos voltar aqui para contar um pouco mais. Então assim, a gente vai encerrando já esse episódio. E aí eu quero... Você quer deixar um abraço para alguém? Quer mandar um recado pro pessoal? Olha, se eu falar os nomes, muitas vezes eu vou deixar alguém de lado, né? O que eu sou hoje, como profissional da área de segurança, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, eu devo aos colegas que eu trabalhei, né? Cada um que passaram, mesmo aqueles que eu não citei os nomes, mas foram marcantes. Desde a safra antiga até a safra recente, até os que estão hoje ainda, que em alguns locais que eu, assim, me depare com eles, nas ocorrências agora de Defesa Civil, a gente se abraça, a gente se olha e se respeita. Eu tenho que agradecer muito a esses colegas de farda. Eu olho assim e falo que a corporação ainda não saiu da minha vida. E eu tenho muito sonho e muitos projetos ainda dentro dessa visão daquilo que é a corporação. Muito obrigado por tudo. Eu estou onde estou, graças à corporação, graças aos meus familiares, minha esposa, meus filhos, que suportaram dias de viagens, dificuldades. Nós estamos juntos. E a Deus, em primeiro instante, por Ele me proporcionar e me dar a oportunidade de 30 anos de corporação, de entrar e sair, com a bênção dEle e com a graça dEle. Assim eu agradeço essa oportunidade por enquanto. Assim, eu que agradeço você por este momento, sim, não era nem o que estava hoje programado na minha cabeça, mas foi muito além, foi muito bom. Nós estamos aqui há quase 2 horas conversando já. E então, assim, já vou deixar aqui, já programa, já arrumo uma data lá e só me informa. A gente vai conversando, vamos marcar esse próximo bate-papo. Eu queria ter falado do Kleber Cochito também. Sim. Que graças a eles eu vim parar em Araçatuba, né? Foi um cara que não foi meu comandante, foi meu amigo também. Você falou, Figueiredo é meu padrinho de casamento, entendeu? O cara que Bueno foi meu padrinho de casamento. Então, assim, são pessoas que a gente se tornou quase que um irmão dentro da unidade, né? Pessoas que a gente aprendeu muito, a gente só de um olhar para o outro já consegue entender. Assim como tem muitos, eu não... Também, se eu citar muitos, eu vou deixar alguns de fora. E aí, né? Uma das pessoas que eu tive o maior tempo de profissão em Araçatuba foi com o Magnão. Né? Um cara que eu também tenho muito respeito por ele. A gente
Nós tivemos muitas indiferenças durante o trabalho, porque eu gostava de correr demais, ele não gostava que eu corria, mas ele também não abria mão de eu não dirigir para ele. E isso significa que é confiança, né? Então, assim, também é um grande amigo meu, parceirão. A gente se fala bastante pelo WhatsApp. Então, assim, eu quero te agradecer e já vou deixar aqui que nós vamos marcar o próximo episódio e quem sabe a gente consegue aí o êxito da nossa missão, que é trazer o Coronel Newton. E quero agradecer você que nos acompanhou até agora. Aí uma experiência de vida muito bacana. Muitos, né, eu tenho certeza que passou por isso, passou uma parte disso, que sirva de exemplo para aqueles que querem ingressar na carreira. Hoje está mais fácil, né? Sim. Hoje não tem essas dificuldades, hoje as locomoções são muito mais fáceis, né? O mundo proporciona algumas questões de linhas de crédito, o cara comprou uma motinha para viajar e tudo mais. Então agradeço você, compartilhe o nosso canal, se inscreve no nosso canal aí e ative o sininho. Grande abraço a todos e até o próximo episódio.